Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, Geografia 198 até a 201, certo? Vamos lá? Bom, não foram apenas os adultos que modificaram seus hábitos com o passar do tempo. Com a chegada da tecnologia, as crianças também passaram a ter novos brinquedos, muitos deles eletrônicos, fazendo com que as brincadeiras antes realizadas na rua ficassem restritas às casas. Todas as transformações que estudamos até agora são comuns em qualquer sociedade do nosso planeta. Mas mesmo com todos esses avanços, cada comunidade guarda características próprias que a diferenciam das demais. Por mais que nós sejamos muito parecidos, tem muitas coisas que diferenciam, tá? Então vamos lá. A questão abaixo nós vamos marcar verdadeiro ou falso, certo? Então eu vou falando e vocês vão marcando. Bom, os hábitos e costumes variam de família para família e são influenciados pela origem, pelo contato com outras famílias com costumes diferentes e pelas novidades tecnológicas. Bom, gente, a minha família, os hábitos e costumes da minha família é igual ao seu hábito e ao seu consumo, seu hábito e seu costume? Não. Que não é igual, por exemplo, da tia Letícia, que não é igual da Pro Esther, que também não é igual da Pro Ju. Então, cada família tem hábitos e costumes diferentes. Por mais que sejamos muito parecidos, né? Ou por mais, né, que seja, por exemplo, a família do seu tio, a família do seu padrinho, não importa, são famílias diferentes. Mesmo que tenham um parentesco, são famílias diferentes. Então, tem hábitos e costumes diferentes. Então, nessa, vocês vão marcar verdadeiro. B. A formação cultural do Brasil se originou em um único povo, o português. Falso, né, gente? Porque quando vieram pra cá, né, na verdade já estavam aqui os indígenas, que já tinham uma cultura, chegaram os portugueses. Isso já dá pra entender que não tem só a cultura portuguesa, tem a indígena também. E depois, os africanos chegaram junto, né, com os portugueses e assim por diante. Ou seja, a origem brasileira não é só dos portugueses, tem os portugueses sim. Até porque foram eles que colonizaram o nosso país. Mas tem tem várias culturas misturadas nisso, né? Alemães, holandeses, japoneses e assim por diante, ok? Então nessas vão marcar falso. C. O maior desenvolvimento da indústria brasileira ocorreu no início dos anos 2000. Bom, gente, início dos anos 2000 tá falando que deu início ali ao desenvolvimento industrial. Não, é falso. Lembra que quando eu comentei com vocês sobre a educação, onde os meninos iam para a escola e os pais iam trabalhar nas indústrias, as meninas ficavam em casa? Bom, ali a gente já entende que não foi só a partir dos anos 2000 que a indústria entrou no nosso cotidiano, né? Na nossa vida. Faz um tempo, mais ou menos na outra década, na verdade, em 1900 e pouquinho, já tinha muitas indústrias aqui. Então essas vão marcar falso. D. Mais da metade da população brasileira vivia na zona rural até a década de 1960. Verdadeiro, né, gente? Porque antes as pessoas moravam no campo, depois, com o avanço da tecnologia, elas passaram a migrar para as cidades. Mas antes, a maioria morava no campo, ok? Tanto que a gente pode reparar que muitas famílias, se a gente parar pra olhar, né, a origem, né, que cidade que essa pessoa saiu, a maioria sai do interior. Quase todo mundo sai do interior, ou interior da Bahia, interior de São Paulo. Bom, mais pro interior, não tanto na cidade, né? Muito bem. Então essa é verdadeira. A iluminação pública possibilitou às cidades que diversas atividades econômicas fossem realizadas à noite. Verdadeiro também. Com a iluminação, as pessoas começaram a sair, né, durante o período da noite. E assim, né, como elas saem do período da noite, elas conseguem fazer atividades diferentes, por exemplo, uma caminhada. Elas poderiam ir no mercado, elas poderiam ir para casa de alguém, por exemplo, tá? Só com a iluminação que tem na rua. Antes não tinham, lembra que eu comentei. Bom, mudando a página. Cuidados com a natureza. Consumo excessivo. Bom, excessivo, gente, tudo que é em excesso é muito, tá? Excessivo dá a ideia de muito de alguma coisa. Tudo em excesso, gente, faz muito mal pra gente. Seja comida, seja dinheiro, seja, por exemplo, água, que é uma coisa muito simples. Seja, por exemplo, sono excessivo, sono demais. Tudo que é muito é prejudicial pra gente, ok? Então deixa bem clara essa ideia pra vocês. Bom, uma importante mudança motivada pela chegada da indústria à sociedade foi a alteração dos hábitos de consumo.
A indústria promoveu a diversificação dos tipos de produtos comercializados e com isso as pessoas passaram a consumir cada vez mais. Essa situação acabou por influir na natureza, com o aumento de uso dos recursos naturais, da geração de lixo e da poluição. Um exemplo simples em que podemos observar essas mudanças são as roupas. Antes era muito comum a produção de peças de roupa em casa, por meio de trabalhos artesanais como tricô e crochê. Além disso, produzir em casa era mais barato que comprar roupas prontas. Dessa forma, as pessoas utilizavam as roupas muito mais tempo e acabavam passando de uma pessoa para outra, o que ampliava muito o seu tempo de uso. O uso de uma roupa por muito tempo, ou até mesmo até que chegue seu fim, acabou por reduzir os impactos à natureza, pois quando deixados de usar uma roupa que ainda está em condições, acabamos por comprar outra, e gerando lixo e poluição. Entretanto, não é só com vestimentas que precisamos ter cuidados em relação ao que chamamos de consumo excessivo. Quando uma pessoa compra objetos e utensílios sem que realmente tenha necessidade, isso também é consumo excessivo. Bom, gente, vamos lá, falar como consumo excessivo. Lembrando, tudo que é muito é ruim. Consumo excessivo, comprar coisas, consumir coisas, alimento, vestimentas, objetos, tá? Tudo que você pega aquilo e transforma pra você, tá? Um consumo. Muito bem, gente. O consumo excessivo. Eu posso falar claramente pra vocês que eu sou uma pessoa que sou consumista. Eu sempre deixei muito claro isso, né? Sou uma pessoa muito consumista. Eu sei que isso é muito errado, tá? Então por isso eu dou até o meu exemplo aqui. Bom, eu sou uma pessoa consumista. Por que eu sou consumista? Eu compro coisas desnecessárias. Então se eu vou numa loja, na verdade assim, se eu vou ao shopping, eu compro alguma coisa. Seja lá uma casquinha, um sorvete, né, de casquinha, seja lá uma roupa, um remédio, o que for, eu sempre compro. Por quê? É um hábito meu comprar. E aquilo não é uma coisa, isso não é uma coisa boa. Porque além de eu gastar o dinheiro, eu tô produzindo lixo, tá? Porque vamos dar exemplo. Comer é importantíssimo, gente. Não tô falando em questão de comida, né, de comprar a comida. Mas, por exemplo, de comer, né, comer muito é ruim. Mas, enfim, eu vou ao shopping. E aí eu vou lá e compro uma calça. Eu vou até dar esse exemplo de calça pro pessoal da videoconferência. Vou comprar uma calça. Eu tenho no meu cabide mais de 10 calças. Bem mais de 10 calças. Eu tenho muita calça. Eu uso 2. Porque eu gosto. Eu gosto dessas 2 e uso. Eu tenho mais de 10, mas eu uso 2. Porque eu gosto. Eu comprei as outras porque na hora eu achei bonito e comprei. Eu não uso. Eu tô consumindo, certo? Então eu tô comprando muita coisa e não tô utilizando. Então eu tô gerando lixo. Mas por quê? Não pode usar? Você não pode passar roupa? Posso passar roupa. Posso passar pra outra pessoa? Posso usar um dia? Sim. Mas eu tô gerando papel. Tô gerando o quê? Sacola. Hoje em dia muitas sacolas são de papel. Mas também tem muitas sacolas que são plásticas ainda, né? Estão consumindo muita coisa, certo? Isso é errado, eu não tô usando, eu tô consumindo porque eu quero comprar, mas não porque eu preciso comprar, entende? E tudo que é muito, gente, faz muito mal, tá? E prejudica a natureza. Sim, né? Prejudica muito a natureza. E nós vamos falar disso agora. Bom, resíduos sólidos. A quantidade de lixo produzidas atualmente é muito maior do que no passado. Obviamente, a população cresceu e mais produtos precisam ser produzidos. A produção de lixo por pessoa também aumentou bastante nos últimos anos. Segundo dados da Associação de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a produção de lixo no Brasil aumentou muito entre os anos 2003 e 2014. Além disso, o estudo demonstrou que mais de 78 milhões de brasileiros não contam com serviços de tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, gente, todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de uma atividade humana. Ou seja, o nosso lixo. Bom, conheça mais o problema das embalagens, um tipo de resíduos sólidos na leitura a seguir. Impacto das embalagens no meio ambiente. As embalagens têm se tornado um grande problema para o meio ambiente, pois, dependendo do material que são feitas, demoram centenas de anos para se decompor, ou seja, para sumir o nosso mundo. Leia a tabela a seguir e conheça o tempo de decomposição de alguns materiais utilizados na produção de embalagem. Papel, lembra que eu comentei. 3 a 6 meses para sumir. Tecido, 6 meses a 1 ano. Metal, mais de 100 anos. Alumínio, mais de 200 anos. Plástico, mais de 400 anos.
e vidro mais de 1000 anos. Gente, é muito tempo, tá? E são coisas que a gente tem no nosso dia a dia e que a gente, assim, não percebe que vai causar um impacto tão grande na natureza. Tem uma coisa que, assim, eu sempre fico muito chocada com isso. Eu sempre gosto de falar pra chocar os outros também, pra gente ver como é doido essa ideia, né, do nosso lixo. Bom, sabe a fralda que você usava, né? Usava quando você era criança, bebezinho, pra lá fazer suas necessidades? Você não ia ao banheiro, então você fazia necessidade na fralda? Bom, aquela fralda pequenininha que você usa várias por dia, elas demoram cerca de 650 anos para se decompor, ou seja, para sumir. Então, assim, a fralda que você usou quando você nasceu, aquela primeira fralda que você usou quando você nasceu, ainda está bem vivinha aqui no nosso mundo, tá? E quando, né, o seu tataraneto estiver aqui no nosso mundo já, essa fralda ainda vai estar aqui, tá? Então, assim, imagina a produção de lixo que é. Imagina quanto lixo tem nesse mundo, né? E aí, o que a gente faz com esse lixo todo? O que a gente deve fazer? Onde vai parar esse lixo? Tema para a nossa próxima aula. Bom, finalizando a aula. Beijo!